Vamos lá, pessoal, a mais uma aula, dando continuidade ao nosso tema de termoquímica e foco nos estudos. Exemplo: deseja saber a variação de entalpia da seguinte reação. Então, nós temos uma reação que a questão nos fornece, que ela é chamada de reação global, mas para chegar nessa reação global, nós temos duas semi-reações, no caso desse exemplo, mas pode ser até mais de duas, certo? Então, como é que nós vamos fazer para chegar nessa reação global? A partir das semi-reações. Bom, seguindo a lei de Hess, nós vamos somar todas as semi-reações para poder chegarmos à reação global. Ou seja, eu quero produzir o monóxido de carbono a partir do carbono e do oxigênio. Então, nós temos que ter do lado dos reagentes carbono e oxigênio e do lado dos produtos o monóxido de carbono, certo? Então, nós pegamos as duas semi-reações e a soma das duas semi-reações nós temos que obter essa reação global. Então, vejam só. Nós pegamos essas duas semi-reações, reescrevemos aqui embaixo. Aqui nós já temos a resolução. Então, veja, quando nós temos duas substâncias iguais em lados opostos, nós podemos eliminá-las. Por quê? Vejam só, se nós formos analisar essa primeira reação, nós temos aqui carbono e nós temos oxigênio. Na reação global nós temos, sim, nós temos carbono e oxigênio. Então, nós não vamos precisar cortar essas duas substâncias, certo? Nós vamos precisar delas, porque na reação global nós temos as duas aqui presentes nos reagentes, do lado dos reagentes. Já o gás carbônico, que é o CO2, ele não aparece nem do lado dos reagentes, nem do lado do produto. Então, nós vamos precisar eliminar essa substância aqui, esse gás carbônico. Da mesma forma, nós vamos observar a segunda semi-reação. Nós temos o monóxido de carbono aqui do lado dos reagentes. Porém, na reação global, ele encontra-se do lado dos produtos, certo? Então, essas observações são importantes para podermos conseguir fazer essa soma. Então, se nós temos esse CO aqui do lado dos produtos, nós vamos precisar dele, então ele não pode ser eliminado. E o oxigênio? O oxigênio também está presente, ele está presente aqui, ó, do lado dos reagentes. E o CO2 nós não temos, então nós vamos eliminar. Ou seja, nós precisamos eliminar o CO2 dessa primeira semi-reação e o CO2 dessa segunda semi-reação. Só que tem um porém, eles estão do mesmo lado aqui, nas duas semi-reações. Quando isso acontece, nós não temos como eliminá-los, cortá-los, porque nesse caso aqui eles estão apresentando-se como uma soma. É como se nós tivéssemos dois números aqui, vamos supor 8 mais 8, que a soma daria 16. Então, nesse caso não temos como cortar, mas se nós invertermos uma das duas reações, eles irão ficar em lados opostos. Então, aí sim, nós vamos poder cortar. Então, vejam só. Invertendo a segunda equação e somando a primeira, nós temos. Então, o que foi feito aqui? Nós reescrevemos essa primeira reação, está aqui, carbono em forma de grafite mais oxigênio formando o CO2, certo? E aí nós repetimos o valor do ΔH, menos 787. Já a segunda reação, nós invertemos, ou seja,
Quem era reagente passa a ser produto e quem é produto passa a ser reagente. Só foi feito isso aqui, foi invertida a reação, certo? Porém, tem um detalhe. Quando nós invertemos uma reação, nós também invertemos o valor do ΔH. Se a reação ela era exotérmica, ela passa a ser endotérmica. Então, esse valor aqui, ele passa a ser positivo. Então, percebam que o gás carbônico veio para cá, para o lado dos reagentes, e o monóxido de carbono e o oxigênio veio para o lado dos produtos. E o valor do ΔH era negativo e passa a ser positivo. Então, nós fazemos dessa forma, da seguinte forma, porque agora os dois gás carbônicos agora encontram-se em lados opostos. Um está agora do lado dos produtos e o outro agora está do lado dos reagentes. Então, eles serão eliminados da soma. Então, nós podemos cortar essas duas substâncias, ok? Então, eliminando os dois CO2, irá sobrar aqui, ó, do lado dos reagentes, apenas o carbono, grafite e o oxigênio. Só que tem um porém também aqui. Aqui nós temos dois oxigênios do lado dos reagentes e nessa outra reação nós temos um oxigênio aqui. Então, nós podemos cortar também, ou seja, vamos cortar um oxigênio desse lado com um oxigênio desse lado. Como nesse caso nós temos dois oxigênios do lado dessa reação, ainda vai sobrar um. Então, escrevemos esse um oxigênio aqui. Então, do lado dos reagentes, agora nós temos justamente o que a questão pede na reação global, que é carbono, grafite e oxigênio. E do lado dos produtos, como esse gás carbônico aqui foi eliminado, nós teremos apenas o monóxido de carbono, 2CO, que nós escrevemos ele aqui do lado dos produtos. Então, agora, nós conseguimos obter a reação global que a questão está pedindo. Carbono, grafite mais oxigênio formando o monóxido de carbono. E o valor ΔH total dessa reação é a soma dos dois, a soma dos valores das duas semi-reações, ou seja, menos 787 mais 566. Como esse valor negativo é maior que esse valor positivo, subtraímos e conservamos o sinal do valor maior, que é o valor negativo. Então, essa soma vai dar menos 221 kJ. Bom, gente, além da questão de inverter algumas equações, nós podemos ainda multiplicar ou dividir uma equação termoquímica. Então, aqui nós temos nitrogênio mais hidrogênio formando 2NH3, que é amônia, e a sua variação de entalpia é menos 22 quilocalorias, ou seja, é uma reação exotérmica, está liberando calor. Então, um exemplo, se nós formos multiplicar essa equação por 3, nós tínhamos aqui um nitrogênio. Se multiplicarmos por 3, nós temos que multiplicar toda a equação por 3. E o valor do ΔH também. Então, aqui ficaria, como nós temos aqui um nitrogênio, multiplicando por 3, teremos 3N2. Multiplicando 3H2 por 3, vamos obter 9H2, 9 hidrogênios. E multiplicando por 3 também aqui, a amônia, nós vamos ficar com 6NH3, certo? Vamos entender um pouquinho mais adiante algumas situações em que nós vamos precisar multiplicar as equações.
E quando nós multiplicarmos a equação, nós vamos multiplicar também o valor do ΔH. Então, multiplicando 22 por 3, nós temos menos 66. Nós podemos ainda somar equações termoquímicas. Então, só para enfatizar aquele exemplo anterior, onde nós somamos as reações, vamos ver esse outro exemplo aqui. Vejam, nós temos essa primeira semi-reação, nitrogênio mais oxigênio, formando 2NO2. Variação de entalpia mais 66 kJ por mol. E a segunda semi-reação, nós temos o NO2, formando 2NO mais oxigênio, variação de entalpia mais 113 kJ por mol. Se nós observarmos essas duas semi-reações, nós temos NO2 do lado do reagente e NO2 do lado dos produtos. Então, nós vamos poder cortar essas duas substâncias, porque elas estão em lados opostos. E aí, nós temos ainda oxigênio e oxigênio também em lados opostos. Aqui nós temos um oxigênio e aqui nós temos dois oxigênios. Cortando um oxigênio daqui com um oxigênio daqui, ainda sobra um oxigênio aqui do lado dos reagentes. Então, escrevendo agora a reação global, nós temos nitrogênio, que foi o que sobrou, um oxigênio daqui que sobrou também, formando o 2NO. E o valor do ΔH vai ser a soma dos dois. Ok? Então, aqui é um exemplo de operações com equação termoquímica. Vamos lá resolver algumas questões e essa primeira questão fala o seguinte: o calor liberado na condensação do vapor de água é, em parte, responsável pelo aquecimento da superfície da nossa pele dentro de uma sauna a vapor. O calor liberado quando 1 mol de água no estado gasoso se transforma em 1 mol de água no estado líquido, que esse processo é o processo de condensação, que é a passagem do vapor para o líquido, é, segundo o diagrama a seguir, em quilojoules. Então, aqui a questão está pedindo calor liberado, ou seja, a variação de entalpia. E aqui nós temos a representação da reação em forma de diagrama. E aqui nós temos o hidrogênio mais o oxigênio, que são os reagentes, e está formando a água no estado gasoso, e essa água transforma-se em água no estado líquido, que é a condensação. Ou seja, aqui nós temos o produto e aqui nós temos os reagentes. E nós temos ainda o valor da variação de entalpia dos reagentes e dos produtos. E aqui nós vamos usar a equação para poder calcularmos essa variação, que é justamente a entalpia final menos a entalpia inicial. A entalpia final é a entalpia dos produtos e a entalpia inicial é a entalpia dos reagentes. Então, substituindo os valores, nós temos aqui entalpia final menos 285,8, colocamos entre parênteses para não confundirmos aqui com o menos da equação, menos o valor aqui da entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes, menos 241,8. E aí vamos fazer o jogo de sinal, repetimos o menos 285,8, menos por menos mais 241,8. Como esse valor é maior do que esse, nós subtraímos e conservamos o sinal do valor maior, que vai dar menos 44. E a alternativa correta é a letra D. Segunda questão. Para a reação do enxofre rômbico transformando-se em enxofre monoclínico, o valor da variação de entalpia em calorias, calculando-se com base no gráfico, é. Então, nós temos o gráfico e vamos resolver semelhante à questão anterior. Então, nós temos aqui, se o enxofre rômbico
está do lado esquerdo, então esse é o reagente. Então, esse daqui é o reagente e o enxofre monoclínico é o produto. E aí, calculando a variação de entalpia, nós temos entalpia final menos entalpia inicial, que é o monoclínico, menos o rômbico final, que está aqui ó, como produto, menos o inicial, que é o rômbico, que está do lado do reagente. Substituindo os valores, como o valor do enxofre monoclínico no gráfico é 0, colocamos aqui, substituindo, menos o valor do rômbico, entre parênteses, menos 100, que vai dar mais 100. 0 menos por menos mais 100. A alternativa correta vai ser a letra D. Vamos lá para mais uma questão envolvendo a lei de Hess e pede para calcularmos o ΔH da seguinte reação. Então, essa é a reação global. Nós devemos nos atentarmos bastante para todas as informações, o que tivermos do lado dos reagentes e o que tivermos do lado dos produtos. Então, nós temos aqui o fósforo e o cloro do lado dos reagentes e do lado do produto nós temos o pentacloreto de fósforo. Ok? Então, analisando aqui as duas semi-reações, nessa primeira nós temos fósforo, P4, e nós temos o cloro, certo? Então, vamos precisar das duas substâncias. Já o tricloro de fósforo, ela não encontra-se na reação global, que é o PCl3. Então, já sabemos que essa substância nós vamos eliminar. Da mesma forma, aqui na segunda semi-reação, nós vamos eliminar também o PCl3. E o Cl2, que está aqui desse lado, nós vamos precisar, e o PCl5 também, que é o que nós temos na reação global. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos somar as duas reações. O que é que nós vamos fazer primeiro? Repetir a primeira equação, certo? Vamos repetir a primeira equação. Então, nós reescrevemos a primeira equação e o valor do ΔH também. Só que agora, para podermos cancelar esse PCl3, nós temos que ter aqui desse lado também 4 PCl3, porque aqui nós só temos apenas 1. Então, vamos fazer o que com essa segunda semi-reação? Vamos precisar multiplicar por 4 a segunda. Então, fica assim, 4 PCl3, 4 Cl2 e 4 PCl5. E o valor do ΔH nós vamos também multiplicar por 4, certo? Quando multiplicamos um membro, temos que multiplicar todos, inclusive o valor do ΔH. E agora, nós vamos somar as duas equações, eliminando os dois PCl3 que estão em lados opostos. Vai sobrar o fósforo, o P4, está aqui, confere com o fósforo da reação global, somando 6Cl2 com 4Cl2, nós vamos obter 10Cl2, também confere, e do lado dos produtos vai sobrar apenas o 4PCl5, que também está aqui do lado dos produtos. Então, nós conseguimos obter a reação global através da soma das duas reações. Então, pessoal, a questão sempre vai fornecer a reação global que nós precisamos obter. Então, dessa forma, olhando, observando as semi-reações, nós conseguimos enxergar aquilo que nós não vamos precisar. E se a reação, porventura, precisar multiplicar ou dividir, nós vamos saber também, como foi nesse caso aqui dessa segunda, porque nós tínhamos apenas um PCl3. Então, foi necessário nós multiplicarmos por 4
para podermos cancelar com esse outro aqui, ok? Então, o valor do ΔH vai ser a soma das duas semi-reações. Quando nós somamos esses dois valores, são dois valores negativos, então somamos e conservamos o sinal negativo, dá menos 1.775 kJ por mol. Vamos lá, pessoal, mais uma questão envolvendo a lei de Hess. Nessa questão, nós temos a seguinte reação global. Nós temos aqui do lado dos reagentes carbono, hidrogênio e oxigênio, e do lado do produto nós temos esse isômero aqui do etanol, certo? Com base na lei de Hess, utilizando as equações a seguir, calcule o valor do ΔH e assinale a alternativa que apresente a resposta correta. Nós temos agora 3 semi-reações. Vamos precisar somar essas 3 semi-reações para chegarmos nessa reação global. Mas vamos precisar observar nessas semi-reações, vamos precisar inverter ou multiplicar alguma delas. Nessa primeira semi-reação aqui, nós temos um carbono grafite e como ele não aparece nas outras duas semi-reações, nós vamos precisar multiplicar essa semi-reação e multiplicar por 2, porque na reação global nós temos 2 carbonos. Então, vai ficar da seguinte forma. Multiplicando por 2 vai ficar 2 carbonos, 2 oxigênios e 2 CO2. Quando multiplicamos também o valor do ΔH. Menos 394, multiplicando por 2, fica menos 788 kJ por mol. A segunda semi-reação, nós temos uma situação semelhante, onde nós temos apenas um hidrogênio. E como ele não aparece nas outras semi-reações, nós também vamos precisar multiplicar essa segunda equação, porque aqui na reação global nós temos 3 hidrogênios. Então, vamos multiplicar essa segunda semi-reação por 3. Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 3 hidrogênios, multiplicando 1 sobre 2 por 3, nós temos 3 sobre 2, O2, e 3, H2O. Multiplicando também o valor do ΔH por 3, menos 286, multiplicando por 3, fica menos 858 kJ por mol. Nessa terceira semi-reação, nós temos a seguinte substância do lado dos reagentes. Porém, ela, na reação global, está do lado dos produtos, certo? E aí, nessa terceira equação, nós vamos precisar inverter, porque ela precisa ficar do lado dos produtos, como na reação global. Então, vamos apenas invertendo. Quem é reagente passa a ser produto, quem é produto passa a ser reagente, certo? Então, se a reação direta é exotérmica, quando nós invertermos, ela vai passar a ser endotérmica, ou seja, o valor do ΔH, o sinal, também nós vamos precisar inverter. Então, vai ficar da seguinte forma. O CO2 e a água, que era produto, vem para cá, para o lado dos reagentes. C2H6O mais o oxigênio, que era o reagente, passa a ser produto. E aí, o valor do ΔH, que era negativo, passa a ser positivo. Fica mais 1.368 kJ por mol. Agora sim, agora nós podemos somar as 3 semi-reações, certo? Então, nós temos o seguinte. Algumas substâncias nós vamos cortar. Por que nós vamos eliminar? Porque elas não aparecem na reação global aqui, que é o caso do gás carbônico, que é o caso da água, certo? E nós temos aqui um caso específico do oxigênio que eu vou explicar. Então, como nós temos 2 CO2 e 2 CO2 em lados opostos aqui, nós podemos eliminar. Da mesma forma, a água. E aqui, a questão do oxigênio, nós temos o oxigênio apenas do lado dos reagentes. No lado dos produtos, aqui na reação global, nós não temos. Então, esse oxigênio aqui, que está do lado dos produtos, ele precisa sair,
certo? Então, nós temos 3 oxigênios aqui desse lado. E do lado dos produtos, nós temos 2 mais 3 sobre 2. 3 sobre 2, que é 3 dividido por 2, é o mesmo que 1,5, certo? Mais 2 fica 3,5, ou seja, desse lado aqui nós temos 3 oxigênios e meio. E aqui nós temos 3. Cortando esses 3,5 com esse 3, sobra meio aqui ainda desse lado. Então, sobra meio oxigênio desse lado, certo? E aqui nós eliminamos esse oxigênio. Então, fica assim. Do lado dos reagentes sobrou 2 carbonos, 3 H2 e meio oxigênio. Meio é o mesmo que 1 sobre 2, certo? Então, do lado dos produtos, sobrou apenas o C2H6O no estado líquido, porque o oxigênio nós eliminamos. E aqui, o valor do ΔH nós vamos apenas somar. Somando esses dois valores negativos, mais esse positivo aqui, vai dar menos 278 kJ por mol. E a resposta certa é a letra C. Bom, essa quinta questão eu vou deixar como exercício. Vocês vão determinar a variação de entalpia da seguinte reação: carbono e hidrogênio formando C3H8, certo? Nós temos essas 3 semi-reações. Utilizem os mesmos critérios e tentem responder no caderno, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que tenham compreendido. Quem não compreendeu, ficaram com dúvidas, assistam novamente, resolvam as questões para fixar o conteúdo. Até a próxima.